garotas e garotos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar saias godê. A saia godê, a tradicional que a gente conhece, é aquela que você dobra o tecido de uma forma perpendicular e você divide a sua cintura por 3 e acha um godê. Mas será que só esse godê existe? Não. Nós temos outras formas de fazer godê. Eu vou te ensinar 5 formas de fazer o godê com algumas continhas tradicionais. Não fui eu que criei, isso já vem de sei lá quanto tempo, tá? Agora, existem outras formas também que eu já ensinei para as alunas e eu acho que até aqui no YouTube eu também mostrei. Muitas vezes, quando você está fazendo um vestido, você não vai fazer a saia e o corpo. Você tira a saia do vestido, o tubinho, e transforma aquela saia em godê. Mas isso é outra história, tá? Hoje o nosso vídeo vai ser chegar a esses resultados. Por exemplo, essa que eu está nesse mini manequim é o godê duplo, chamado godê guarda-chuva, tá? É o godê dos anos 40 e pouco, 50, quando o Christian Dior criou o New Look. Então foi esse godê todo armado. Nos anos 50 usava muito, inclusive com anáguas por baixo. Hoje nós temos outros recursos para deixar o tecido assim todo armado. Esse aqui é o americano cru. Então, a partir do momento que eu molhei e passei, ele já ficou meio que engomado, né? Se você cortar uma saia dessa no zebeline, num tafetá, ela dá um caimento semelhante a esse. Mas nós temos alguns truques, né, para poder colocar isso aqui, para armar e dar aquele resultado, aquele tchan que a gente tanto quer. Hoje em dia, não se usa anáguas do jeito que se usava antes, a não ser quando é roupa de noiva. Mas nós temos o crinol. O crinol vendido como tecido, largo para você cortar a saia também nele. E o crinol em fita, que você aplica essa fita só que contornando a barra, fica entre o forro e o tecido. Então são ferramentas, artifícios que foram criados com o tempo para nos ajudar a ter resultados satisfatórios, né? Excelentes, aquilo que a gente realmente quer. Então, meu nome é Solange Maldonado, eu sou criadora do método SM, de modelagem tanto para tecidos quanto para malha, alta costura em tecidos e malha. São modelagens diferentes, não tem nada daquela história de você fazer o molde para tecido e utilizar para cortar malha. Não funciona. Até funciona se for uma roupa sem estrutura, mas quando você vai para modelos estruturados por boros, acinturados, etc e tal, aí não funciona não, você não tem controle nessa história. Por isso que eu criei uma modelagem específica para tecido e uma modelagem específica para malha. Mas hoje a gente está trabalhando com tecido. Não tem, qualquer método é a mesma coisa, que você não usa nada no seu tecido, a medida da cintura e as regrinhas para que você alcance os 5 tipos de godê. O meio godê, que é o mais conhecido, 1/4 de godê, 3/4 de godê, godê total e o godê duplo, que é esse aqui. Então, 5 formas de godê que eu vou passar para você passo a passo. Depois eu vou deixar na descrição um link para que você pegue essas regrinhas, né? Eu vou deixar direitinho o desenho, você vai me ver fazendo e aí fica fácil. Porque, gente, não é tão simples quanto parece, né? A gente pode, eu já vi muitas alunas pegar essas regras e falar assim, e agora? O que eu faço com isso? Isso aqui eu estou cortando uma peça, 2 peças, o que eu estou aprontando com isso aqui? E a gente vai conversar também sobre como obter esse estilo de saia com a metragem que o nosso tecido nos dá, né? Nós temos um tecido que no máximo tem 1,5 m.
né? Hoje a gente não vai trabalhar com tecido de lençol. Concorda comigo? Então, os tecidos para vestuário tem 1,5 m. E aí, como é que eu faço? Será que vai dar emenda? Como é que fica? Vamos ver isso? Bora lá, vem comigo. Olha aqui. Na verdade, para fazer o godê, nós vamos trabalhar com 4 quadrantes. É como se você tivesse o tecido dobrado em 4. Dobrou aqui em 4. Então, por exemplo, na verdade, toda saia godê quer dizer que ela é uma saia redonda, circular. Isso que é o godê, ser circular. Então, eu tenho o círculo perfeito, que a gente encontra na godê total, que é um círculo inteiro, né? Ele pode ser separado, sim, e deve ser separado. Vou te mostrar por quê. Porque senão o tecido não vai acomodar a sua saia, dependendo do tamanho. Uma saia longa, por exemplo, a gente vai falar sobre isso. Aqui eu preparei para um godê 3/4. Esse godê 3/4, ele é o menos conhecido. Porque se eu tenho 4 partes de um quadrado, eu teria um círculo total aqui. O godê de 3/4, ele vai ser um godê de 3 quadros, entendeu? 1, 2, 3. 3 de 4, né? 3/4. Só que todos, independente se eu estou fazendo o meio godê, o 1/4 de godê, se eu estou fazendo esse de 3/4, se eu estou fazendo o godê total, eles têm a cintura total da minha cliente, ou do meu manequim, no caso. A minha cintura é 28, então, em qualquer um dos casos, o resultado que eu vou ter, a regrinha que a gente vai usar para pegar a cintura, dividir e encontrar o valor do raio para trabalhar aqui, isso vai implicar em criar uma cintura com 28 centímetros. Se eu estiver usando o total, a regrinha que eu usar vai criar uma cintura de 28 centímetros, utilizando esse espaço total aqui. Então é isso que eu acho que fica muito complicado na cabeça da gente, que a gente vê e fala assim, gente, a gente está acostumado a dobrar o tecido de uma certa forma e aprendeu a fazer aquele godê daquele jeito e pronto. Então a gente acha que tudo que é godê é daquele jeito, e não é. A gente vai cortar godê com a cintura, muitas vezes, no comprimento. Por quê? Porque se eu tenho a largura do meu tecido é 1,5, eu vou utilizar essa largura para fazer o comprimento da minha saia. Vocês estão entendendo? Então, vamos chegar por parte. Todo o processo eu pego a cintura e divido por uma tabelinha. Por exemplo, o godê total, eu vou dividir a minha cintura por 6,28. Por que 6,28? Você criou esse isso? Não, foi um matemático, criou um tal de pi, todo mundo estudou, né? E o pi é 3,14, tanto que o meio godê utiliza, a gente divide a cintura por 3,14. Eu já dividi aqui, porque eu acho que eu não fiz aqui direitinho, não, acho que foi um pouquinho maior, mas tudo bem, dá pra explicar, ó. Aqui, ó, tem que ter os 28, ó. Ó, 28, ó, tá vendo? Ó. Então, esse círculo interno aqui, que representa a cintura, ele vai ser sempre 28. Ele vai ser 28 aqui, desse jeito. Quando chegar nesse, que é o godê total, ele vai ser assim, ó. O meu 28 vai estar aqui, ó. É isso que a gente procura fazer com a tabela que a gente vai achar. E quando a gente faz essa tabela, a gente acha o raio. O raio é aquele valor
que nós trabalhamos aqui, ó, para criar o círculo que nos interessa, entendeu? Ó, aqui no caso, o godê total aliás, o 3/4, cadê? Deixa eu pegar 28 aqui. Esse 28 vai estar distribuído aqui, ó, nesses 3 quadrados aqui, ó. Então, eu vou ter um raio X, que o raio vai ser diferente em todos eles, mas o resultado do círculo interno, que corresponde à cintura, vai ser sempre o mesmo. Então, se eu pegar aqui, ó, e girar aqui assim, ó, eu tô criando uma cintura de 3/4 de godê, mas cujo resultado final aqui dá 28. Se eu tiver fazendo o godê total, eu vou ter um raio menor, eu vou girar ele aqui e vou ter os meus 28 aqui, entendeu? Então, que isso fique bem claro para você entender a regrinha. Eu fiz o esquema de cada uma dessas saias, tem o valor certinho pelo qual elas são divididas e eu estou disponibilizando para você aqui na descrição desse vídeo, tá? Então, vamos lá. O de 3/4, eu vou ter que dividir a minha cintura, que é 28, eu vou ter que dividir por 4,7. Deixa eu achar ele aqui. Eu até já fiz. Esse meu godê aqui de 3/4, ó. Eu peguei a cintura, que é 28, dividi por 4,17. Então, o meu raio deu 5,9. Então, esse 5,9, eu vou fazer isso aqui, ó. Ó. Eu vou usar 1, 2, 3. Esse aqui eu não uso para fazer essa saia de 3/4, tá? Então, aqui, olha, quanto que eu dou? É 5,9. Isso. Esses 3 aqui é o que eu vou usar para minha saia, essa parte aqui não. A meu ver, essa é a única saia que você realmente precisa fazer o molde. Porque como é que eu faço isso aqui? Porque depois que eu tenho o molde da saia, eu posiciono ele lá no meu tecido do jeito que der certo, entendeu? Vou te mostrar. Então aqui, olha, eu vou decidir agora o comprimento da minha saia. Eu fiz essas saias aqui com 13 centímetros. Com 13 centímetros. É a mesma coisa, olha, aqui. Eu lembro que quando eu estudei costura lá em 1969, tinha 9 aninhos, eu aprendi a fazer isso aqui. A gente pegava um cordão e ia fazendo com esse cordão, ia mexendo. Era um compasso, né, que a gente fazia artesanalmente. Ó, então esse godê aqui, ó, esse aqui é a minha saia. Ó, deve fazer aqui, ó. Isso aqui é a minha saia. Agora, se eu quiser o godê total, é só eu vir completar aqui? Não. Por quê? Porque esse valor aqui, ó, já está com 28. Ó, daqui até aqui, ó, já tem os 28, ó. Ó. Entendeu? Ó. Já chegou nos 28. Uma coisa que muitas pessoas ensinam a fazer é acrescentar valor de costura nas saias cortadas em godê. Gente, eu não coloco não. Sabe por quê? Porque o tecido ele estica. E aí eu fico com uns 2 centímetros a mais do que o esticado do meu tecido. Então assim, normalmente eu não ponho não, tá? Isso sou eu, Solange. Quer pôr? Põe. Nessa pequenininha que eu fiz pra vocês, elas esticaram. É incrível. Então aqui, olha aqui o molde já cortado, ó.
Ó. Tá vendo? Ó? Ele realmente foi os 3 quadrados, né? Então, de 4 quadrados, esse godê utiliza 3. E toda a tabela, porque esse aqui dividiu por 4,71. Se você pegar uma cintura de 60, você vai dividir por 4,71. Pegar uma cintura de 80, vai dividir por 4,71. Com isso, você acha esse raio, que é o que você gira aqui para traçar e achar a cintura da sua saia. Depois é só você colocar o comprimento. Então, eu já tenho ela aqui. Cortei no tecido. Tá vendo o que? Eu dobrei ao meio aqui. Eu dobrei o tecido ao meio para cortar. Mas esse meio do tecido não corresponde a nenhuma dessas linhas de quadrante. Então, para cortar, eu fiz isso, ó. Eu coloquei, dobrei o tecido, coloquei o molde dobrado também e cortei. Foi assim que eu fiz. Então, se você tem seu molde, aí eu vou dobrar no comprimento ou na largura. Eu vou dobrar no comprimento. Porque normalmente a saia godê, com raras exceções, ela é de midi para longa, né? Ela é abaixo do joelho ou é longa. Então, a gente usa, no tecido, a gente usa a largura do tecido para tirar esse miolo aqui da cintura e dar o comprimento que eu quero, para não ter aquelas emendas. Quando eu aprendi lá em 1969, eu aprendi a fazer uma emenda horrorosa que eu nunca aceitei. E eu falava assim para a professora, mas por que isso é desse jeito, né? E, enfim, aqui, olha, eu quero te mostrar agora, olha a cintura. Vou pegar outra cor aqui, para te colocar a cintura da que vai ser o godê inteiro, ó. Gente, eu tô otimizando o tempo, eu espero, mas assim, eu procuro mostrar para vocês de uma forma que dê para vocês visualizarem o que vocês estão fazendo. Que é muito fácil falar assim, não, faz assim, assim, assado. Mas nem eu. Tem hora, olha, saia godê, tem hora que a gente precisa de parar para ver. Olha aqui. Essa aqui em vermelho, ó, seria a cintura do godê total. Entendeu? Então, aqui, olha, o godê total, ele usa 4 quadrantes, né? Para fazer o círculo total. Olha aqui. Ó. Só que aqui, mesmo sendo pequeno, eu já separei aqui onde seriam as laterais, tá vendo? Ó? Aqui seria a costura nas laterais. Então, eu tenho a cintura menor, aqui a circunferência é menor, mas a cintura tem os mesmos 28. Olha aqui. Entendeu? Então, esses de 28 centímetros, distribuído em 4 quadrantes aqui, ele me deu um valor de círculo menor do que aqui, onde eu tenho a cintura de 3/4. Olha como é doido isso. E aí, a gente tem o meio godê. O meio godê. Então, aqui, gente, olha, o que eu fiz aqui? Eu já tinha achado a cintura aqui. Qual que é a cintura da meio godê? Eu pego os meus 28 centímetros, que é a minha cintura, ou os meus 60 centímetros, 70, 82, 40, sabe? A minha cintura, mesmo se for criança, vai que você vai fazer para criança, é a mesma coisa. Eu não tô fazendo do manequim, que é pequenininho? Então, eu vou dividir por 3,14. Então, eu vou achar o raio. O raio é aqui o valor que eu movimento aqui para fazer um círculo, né? Então, depois aqui eu escolhi 13 centímetros para fazer o comprimento. E aqui eu tenho
a minha saia total aqui, certo? Agora, é mais fácil dobrar o tecido ao meio, né? Eu pego aqui, eu tenho o comprimento do tecido, eu jogo pra cá, aqui tá a auréola, né? A auréola não tá no comprimento? Então, a auréola tá aqui. Aqui tá a largura. Por quê? Aí eu pego, dobrei, coloquei o meu molde e cortei. Então, eu utilizo toda a largura de 1,60 m, 1,5 m, para me poder ter uma saia longa. Senão, eu não consigo ter saia longa no godê sem emenda. Então, aquela história de eu pegar o tecido e fazer isso, ela não procede para a gente ter essas saias dessa forma, entendeu? Eu vou ter que pegar o tecido e dobrar. Aqui tá a auréola, eu peguei o tecido e dobrei ao meio, né? Auréola com auréola aqui. Eu não tenho tecido, aliás, eu até tenho. Agora, nós temos aqui a que é 1/4 de godê. Eu vou virar esse aqui. Gente, esse aqui é um vídeo pra gente poder entender os vários tipos de godê. Olha aqui, esse godê que ele é todo aberto. Não é que ele gasta mais tecido, não, mas ele solta um miolo aqui muito maior do que os outros, né? Eu vou dividir esse aqui por 1,57. Então, no caso, eu peguei o meu 28 centímetros, que é da minha cintura. Poderia ser 60, 72, 82, 58, né? E vou dividir por 1,57. Nesse caso aqui, me deu 17,8. Então, esses 17,8 que eu rodei aqui para criar a cintura. Aí depois eu venho, meço os meus mesmos 13 centímetros e vou traçar o comprimento. Então, eu tenho essa saia. E essas duas partes aqui serão as costas, ó. Então, essa saia, ela fica assim, ó. Ela fica uma saia mais linha A, entendeu? Enquanto a meio godê te dá uma... Olha aqui. Vamos ver aqui. A meio godê, ela te dá um detalhe meio evasê, ó. Ela sai em gomos. Deixa eu pegar essa aqui. Ó. Essa, ó. Essa é a meio godê. Essa é 1/4 de godê. Ó. Meio godê, 1/4 de godê. As costuras, ela tem só uma costura, tem uma costura meio costa dessas duas. Agora, a saia, que é godê total, ela tem costura nas laterais, ó. E ela vai dar gomos, ó. Ó. Essa vai dar mais gomos. Certo? O que eu tenho que mostrar para vocês agora? Faltou a quinta saia, que é o godê duplo. A de godê duplo são 2 círculos completos, só que aí a gente faz uma regra diferente. A gente vai fazer a cintura
É como se a minha cintura fosse a metade da cintura. Deixa eu ver se dá pra fazer aqui. Não, aqui não tá muito rabiscado. Só vou usar eu vou usar aqui. Eu quero te mostrar essa toda repolhuda. Aqui eu tenho, olha, os 4 quadrantes. Se a minha cintura é 28, para fazer essa saia dupla, de godê duplo, por que ela é dupla? Ela tem 2 círculos completos. Ela é o godê total 2 vezes. Muito usada em roupa de noiva. Então, se eu tenho a minha cintura 28, na verdade, eu vou calcular esse godê total com 14, que é a metade da minha cintura. Se a minha cintura for 60, eu vou calcular com 30. Se for 80, eu vou calcular com 40. Sempre eu vou usar metade da minha cintura para criar um círculo, cuja cintura desse círculo corresponde à meia cintura da minha cliente ou do meu manequim. Porque eu vou ter 2 círculos, sendo que um corresponde à frente e o outro corresponde às costas. E nesses casos, vai ter, muitas vezes, mais de 2 costuras. Porque se eu tiver um tecido bem largo, que normalmente eu não tenho, vocês viram que o godê total eu parti ele em 2 para a gente resolver essa história. Então eu vou ter, na verdade, 4 partes. Eu vou ter costura no meio e nas costas, meio frente e costa. Quando é assim, a gente muitas vezes está trabalhando com saia de noiva. E a saia de noiva, muitas vezes, ela é bordada. E aí o bordado esconde as costuras. Gente, 14, que é a metade de 28, dividido por 6,28, deu 2,2. Foi o que eu vim aqui, ó. E circulei para criar aqui essa cintura. E nesse caso, esse círculo aqui corresponde a meia cintura. Nos outros casos, era sempre a cintura total que eu achava. Nesse caso, eu tô achando a meia cintura. Por quê? Eu vou ter 2 vezes isso que eu achei, esse círculo aqui. Então, aqui eu vou vir com os 13... Tem um círculo total, isso aqui tudo é a metade da minha saia. Eu vou cortar 2 círculos, né? Ou, na verdade, eu vou cortar 4 meia-lua, meio círculo, né? Porque o meu, olha aqui, a diferença da cintura para... Olha aqui, aqui eu tenho um círculo com a cintura total, dá os 28. Ó. Aqui deu os 28. Aí eu tenho o godê total. No godê duplo, aqui nesse círculozinho aqui, eu tenho só essa aqui, ó. Uma parte dessa aqui. E pro godê duplo, eu vou precisar de 2 círculos inteiros. Ele é muito usado em roupa festa. E você escolha tecidos armados de fato, porque o bonito dele é criar esses gomos, né? E aí quando você utiliza o crinol para estruturar melhor ainda o seu tecido, nossa, fica fantástico. Aqui, olha. Eu tô tirando o miolo aqui, que corresponde a 14 centímetros, que é a metade da minha cintura. Por isso, que quando ele tá na cintura, ó, o que que ele faz? Ele faz isso aqui, ó. Ó. Ó.
Porque a cintura não fica reta assim, ó. Poxa, é difícil de mexer num pedacinho de papel desse. Deixa eu botar aqui no meio dos dedos. Ó. Tá vendo, ó? Ele fica assim, bem repolhudo. Então, eu vou precisar de 2 círculos inteiros para criar uma saia. Como o meu tecido não me dá condição disso, eu vou precisar, na verdade, de 4 partes dessa, cortando da seguinte forma. Aqui tá a minha auréola, aqui tá a largura do meu tecido. Então, eu vou ter que medir 4 vezes a medida desse molde. Então, assim, se eu tenho 1 metro, vamos supor que eu tenho 1 metro de saia. Então, aqui, 1 e 1, 2. Mais esse espaço do miolo aqui, vamos supor que seja meio metro. Então, 2,5 metros, eu vou ter que ter isso, ó, 4 vezes. Então, uma saia dessa vai gastar 2,5, 5, vai gastar 10 metros uma saia dessa. Tá bom pra você? 10 metros de tecido, 10 metros de forro, 10 metros de renda. Entendeu? Bom, aqui, olha, como eu não tenho, ó, godê duplo, eu tenho 2 círculos desse. Para que um seja metade da frente, a frente total, e a outra seja costa total. Só que eu não tenho um tecido que me dê mais de 2 metros para que eu corte esse círculo total numa saia longa de noiva. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar metade desse círculo e vou ter que ter 4 partes. Então, isso vai me dar costuras laterais e costura no meio frente e no meio costa. Simples assim. Agora, quando eu tenho uma roupa de noiva, eu vou trabalhar renda e eu posso descer essas rendas pelas costuras, porque normalmente, ó, vamos supor que, olha, aqui, bota mais renda aqui assim, aí eu posso, ó, descer renda aqui, descer renda pra cá, descer renda pra cá, aí se eu quiser eu desço aqui, entendeu? Eu faço um trabalhado de renda que elimina, esconde as minhas costuras. Entendeu? É assim que é. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Olá, garotas e garotos. Olha aqui. Esse é o godê duplo que nós fizemos por último. Todas as outras saias, né, que nós fizemos. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Que ele te ajude a entender aí no seu dia a dia de costura, a trabalhar com o godê. Deixa aqui embaixo seus comentários, as suas dúvidas e perguntas. Eu sei que vai surgir questão sobre acabamento. Por exemplo, barra nessas saias godê é uma tarefa meio que ingrata, né? As pessoas ficam desesperadas e muitas vezes a gente tem que colocar o que eu chamo de barra anatômica. O que é barra anatômica? Eu copio, tem um molde aqui, né? Eu copio essa parte aqui e vou cortar uma tira larga para poder fazer uma barra aplicada para dentro, né? E normalmente ela é pré-pontada. O ano passado até eu passei para as alunas uma saia assim, ela estava muito bonita. Ela tinha uma barra largona assim com uns 20 centímetros e ela toda pré-pontada. Não lembro se era jeans, mas parecia. Parecia ser um chambré, uma 7 onças, uma coisa assim. Mas estava muito bonito. Agora, muitas vezes, quando eu faço noiva, eu vou forrar a saia completamente. Então, é uma costura de 1 centímetro, o forro um pouquinho mais curto, para poder puxar um pouquinho e não ter nenhuma sobra, você não visualizar nada. Aí você não vai ter nem costura, nem nada. Em alguns casos, dependendo do tecido, a barra lenço se aplica, né? A barra lenço feita à máquina ou feita à mão. Por exemplo, se uma saia dessa for feita num crepe, eu vou querer uma barra feita à mão.
Agora, se for feita numa organza, por exemplo, aí eu já gostaria da barra dupla aplicada. Sabe como que é? A gente realmente corta aqui, ó. Eu cortaria a barra assim, e ela seria aplicada. Vou colocar assim, fica mais fácil. Ela seria aplicada, ela tá dupla, que aí a gente faz costura francesa, né, para prender para as partes, porque ela tem o forro, ó, são duas partes, né? Ela tem o forro, e aí a gente aplica, faz ela aqui, aplica aqui, embute tudo bonitinho. Então, por exemplo, se for uma organza, essa parte fica transparente e essa parte da barra fica leitosa. Fica muito bonito, tá? E por aí. Vocês querem mais alguma coisa a respeito de saia? Ah, e outra coisa, cos, se for uma saia mesmo, cos é sempre reto, não é cos anatômico, tá? Eu posso fazer essa saia e colocar num corpinho para se transformar no vestido? Com certeza. Eu posso fazer um tomara que caia, todo estruturado e jogar uma saia godê. Nesse caso, eu jogo uma saia godê. Agora, quando eu quero saia mais evasê do que godê, eu tenho às vezes pouco tecido, não dá para me fazer um godê, né? Eu tenho uma outra técnica que eu ensino muito para as alunas, que é, você tem um tubinho, você fatia e abre na roda que seu tecido permitir, criando um efeito godê na sua saia. Então a gente tem vários recursos. Costura, gente, é uma coisa que a gente nunca é estático. Você faz hoje de um jeito, você tem um olhar amanhã, o tecido que você vai usar hoje não é o mesmo de amanhã, ele te pede coisas diferentes. Eu falo que sempre o tecido é quem determina o acabamento. Isso é muito importante porque é verdade. Isso não depende se é método SM ou não é. Tecido determina o acabamento, X, ponto, acabou. Entendeu? Vai no acabamento de costura, não, ABC da costura aqui no canal tem bastante dicas, bastante tutorial de acabamentos de costura, totalmente grátis para você. Outra coisa, se inscreva no canal, dê seu joinha, seu like, compartilhe nas suas redes sociais, chame mais pessoas para assistir esse conteúdo se você achou ele bacana, tá bom? E se você não gostou por algum motivo, não seja deselegante.